No final de 1811, uma quietude estranha dominava a região central dos Estados Unidos. Os céus pareciam pesados, os animais estavam inquietos, e os moradores de pequenas vilas nas margens do rio Mississippi sentiam algo no ar. Ninguém poderia imaginar que estavam prestes a presenciar um dos eventos sísmicos mais extremos da história norte-americana. Em 16 de dezembro de 1811, por volta das 2 da manhã, o chão tremeu com uma força tão intensa que acordou pessoas a centenas de quilômetros de distância. Árvores balançavam violentamente, a terra se partia em várias direções e um som ensurdecedor, como o rugido de 1000 trovões, tomava conta da noite. Era o início dos terremotos de New Madrid, uma sequência de abalos tão potentes que não apenas destruíram estruturas e vilas, mas também causaram algo que parecia impossível, fizeram o rio Mississippi mudar o seu curso e fluir temporariamente ao contrário. O que tornava tudo ainda mais assustador era o local, o meio oeste dos Estados Unidos, longe de falhas tectônicas conhecidas. A região de New Madrid, onde os tremores ocorreram, estava em uma zona que até então parecia geologicamente estável. No entanto, sob a superfície repousava uma antiga e poderosa falha geológica, a Falha de New Madrid. Entre dezembro de 1811 e março de 1812, essa estrutura despertou com força devastadora, produzindo ao menos 3 terremotos principais, todos com magnitude estimada acima de 7,5. O solo tremia por centenas de quilômetros, e cidades como Louisville, Cincinnati e até Washington DC sentiram os abalos. Testemunhos falavam de igrejas sacudidas, torres de sino balançando sozinhas e rios formando ondas sem vento. Era como se o centro do continente estivesse se partindo, revelando uma força da natureza que poucos sabiam que existia, e que ninguém estava preparado para enfrentar. O auge do terror veio em 7 de fevereiro de 1812, quando um dos maiores tremores atingiu a região com força devastadora. O abalo foi tão intenso que fez o rio Mississippi, um dos maiores do mundo, literalmente correr ao contrário. O solo afundou em diversos pontos, alterando o relevo em tempo real. Águas foram lançadas contra a corrente, invadindo florestas e engolindo margens. Barcos foram arremessados como brinquedos, e redemoinhos monstruosos surgiram onde antes havia apenas calmaria. Os relatos descrevem um rugido subterrâneo interminável, como se o próprio planeta estivesse gritando. Casas desabaram instantaneamente, árvores foram arrancadas do solo, e a população, desesperada, acreditava que o fim do mundo havia chegado. A inversão do rio não durou muito, mas foi o suficiente para entrar na história como um dos fenômenos naturais mais extraordinários e assustadores já registrados no continente americano. Apesar da baixa densidade populacional da época ter evitado uma tragédia humana ainda maior, os danos geológicos foram colossais. O solo da região foi literalmente redesenhado. A terra se partiu em longas rachaduras, por onde jorravam lama, areia e gases subterrâneos, criando fenômenos chamados vulcões de areia. O lago Reelfoot, no Tennessee, surgiu do nada, formado em poucas horas após o colapso de uma vasta área de terra. Árvores foram enterradas de pé por súbitas inundações. Plantações desapareceram, engolidas por fissuras abertas no chão. Animais fugiram em pânico ou foram tragados, casas ruíram, estradas sumiram, e até o curso de pequenos rios foi alterado para sempre. As alterações no relevo foram tão profundas que podem ser vistas até hoje. Foi um desastre silencioso e contínuo, com tremores secundários e deformações que continuaram semanas após os eventos principais, transformando para sempre a geografia do meio-oeste americano. No início do século XIX, os Estados Unidos não possuíam instrumentos científicos para medir terremotos. Os eventos de New Madrid aconteceram um tempo em que sequer se compreendia o que causava os tremores. Sem sismógrafos ou teoria das placas tectônicas, a população recorria à religião ou ao medo do desconhecido. Foi somente no século XX que geólogos começaram a estudar a falha de New Madrid e descobriram que ela fazia parte de um antigo sistema de rift continental, uma zona de fraqueza esquecida, remanescente de uma separação de placas que nunca se concretizou. Mesmo longe das bordas das placas tectônicas, a falha ainda acumula tensões geológicas perigosas. Estudos modernos mostram que ela continua ativa e pode gerar novos terremotos de grande magnitude.
Em uma região hoje densamente povoada, um novo evento sísmico como o de 1812 seria catastrófico, com consequências econômicas e humanas incalculáveis para os Estados Unidos. Sem tecnologia para medir ou registrar os tremores, tudo o que sabemos dos terremotos de 1811 a 1812 vem de testemunhos e documentos históricos. Cartas, jornais e diários da época descrevem noites intermináveis de terror. Capitães relatavam barcos sendo arremessados contra a corrente. Em cidades distantes como Charleston e Boston, janelas vibraram e sinos tocaram sozinhos. Em Louisville, igrejas balançaram como se fossem feitas de papel. O capitão Henry Freve descreveu o Mississippi parando e recuando, como se o rio estivesse sendo sugado para o norte. Populações inteiras fugiram ou passaram a viver com medo permanente. Muitos relataram sons vindos do solo, luzes estranhas no céu e mudanças permanentes no ambiente. Esses registros, embora imprecisos, são valiosíssimos para os cientistas modernos, e permanecem como um lembrete poderoso de que a Terra sob nossos pés pode mudar de forma inesperada e violenta, mesmo sem aviso. Os terremotos de New Madrid deixaram lições duras e claras. Mesmo regiões tidas como seguras podem esconder perigos profundos. Hoje, milhões de pessoas vivem sobre ou próximas à falha, em cidades como Saint Louis, Memphis e Little Rock. Embora a ciência tenha avançado, boa parte da infraestrutura da região ainda não está preparada para suportar terremotos de grande magnitude. Programas de educação sísmica e simulações de emergência são realizados, mas a memória coletiva enfraquece com o tempo. O solo da região, silencioso há séculos, ainda guarda energia sísmica latente. Estudos indicam que um novo grande terremoto é uma questão de quando, e não de se. O passado deixou marcas físicas e culturais que ainda ecoam. A inversão do rio Mississippi foi apenas um dos muitos sinais de um evento maior. Entender e respeitar esses sinais é essencial para evitar que o futuro repita os horrores do passado. Um dos legados geográficos mais impressionantes desses terremotos foi o surgimento repentino do Lago Real Fought, no Tennessee. Antes dos tremores, aquela área era composta por florestas e terras planas. Mas, após as violentas sacudidas, o terreno afundou drasticamente, criando uma imensa depressão. A água do rio Mississippi e de riachos locais invadiu o buraco recém-formado, formando um lago de aparência estranha, com árvores submersas ainda de pé. O fenômeno assustou tanto moradores quanto exploradores. O lago pareceu nascer em poucas horas, como se tivesse sido colocado ali por uma força sobrenatural. Hoje, Real Fought é um santuário natural e um lembrete permanente da capacidade dos terremotos de transformar paisagens em questão de minutos. A sua existência é uma prova viva do poder da geologia e da fragilidade do que consideramos permanente. Real Fought é, literalmente, uma cicatriz líquida deixada pela fúria da Terra. Na época dos terremotos, os Estados Unidos eram um país jovem, com pouca presença institucional no interior. O governo federal mal tinha capacidade de resposta a catástrofes naturais. Como resultado, comunidades inteiras ficaram por conta própria. Cidades como New Madrid e pequenos assentamentos no Kentucky e Tennessee organizaram esforços locais para buscar sobreviventes, reconstruir casas e distribuir suprimentos, ainda que de forma limitada. Os jornais reportaram os tremores, mas sem a compreensão científica do que estava ocorrendo. As autoridades consideraram os eventos como castigos divinos ou fenômenos misteriosos da natureza. Só anos depois, com o avanço da geologia, foi possível entender o que havia ocorrido. A ausência de uma resposta nacional estruturada à época revela o quanto a sociedade era vulnerável a eventos naturais e destaca a importância, hoje, de políticas de prevenção e preparação para desastres, algo que só surgiria muito tempo depois. Atualmente, a falha de New Madrid ainda representa uma ameaça sísmica considerável. Localizada no coração dos Estados Unidos, longe das bordas de placas tectônicas, ela é uma anomalia geológica. Estudos mostram que ela ainda acumula tensão e pode produzir terremotos severos. Uma repetição dos eventos de 1811 a 1812, hoje, causaria destruição em massa em cidades modernas. Milhões de pessoas seriam afetadas. A infraestrutura, como rodovias, pontes, barragens e usinas, poderia colapsar. Sistemas de comunicação e energia seriam comprometidos.
Apesar disso, muitos moradores da região desconhecem a existência da falha. Campanhas de conscientização e simulações de emergência ocorrem, mas a ameaça continua sendo subestimada. A ciência sabe que a Terra pode rugir novamente. Mas a grande pergunta é: estamos realmente preparados para quando isso acontecer? A história já mostrou o que ela é capaz de fazer, e o tempo pode estar correndo. Os terremotos de 1811 a 1812 ocorreram em uma área peculiar do planeta, o centro da placa tectônica norte-americana. Essa região não se encontra em uma borda entre placas, como acontece na Califórnia ou no Japão, mas sobre um antigo sistema de rift que nunca se separou totalmente, conhecido como Zona Sísmica de New Madrid. Esse antigo rift deixou marcas profundas na crosta terrestre, criando zonas de fraqueza que, até hoje, acumulam tensão. Quando essa energia se libera, gera terremotos poderosos e surpreendentes. Um agravante é que, por estarem no interior da placa, as ondas sísmicas se propagam de forma muito mais eficiente e atingem distâncias enormes. Por isso, os abalos de New Madrid foram sentidos até no Canadá e em partes da costa leste dos Estados Unidos. A ciência ainda tenta entender por que esse sistema continua ativo. A falta de sinais visíveis em superfície torna esses terremotos ainda mais perigosos, silenciosos, profundos e devastadores. Durante os terremotos de 1811 e 1812, o majestoso rio Mississippi se tornou palco de um espetáculo aterrorizante. A terra tremia com tanta força que ondas enormes surgiam nas águas do rio, levantando embarcações e arrastando tudo ao redor. Registros históricos relatam que, em determinados trechos, o rio chegou a inverter seu curso temporariamente, um fenômeno que ainda hoje intriga os cientistas. Essa reversão foi causada por subsidência repentina do solo, que criou desníveis abruptos e forçou a água a correr rio acima por vários minutos. Além disso, jorros de areia e lama brotavam violentamente das margens, árvores inteiras afundavam em vórtices giratórios, e pequenas ilhas desapareciam diante dos olhos. Para os moradores da época, aquilo parecia um apocalipse. Muitos acreditaram ser um castigo divino. O dia em que o rio Mississippi correu ao contrário foi transmitido oralmente por gerações, um lembrete vívido da fúria incontrolável da Terra. Apesar da dimensão dos eventos, os terremotos de New Madrid caíram no esquecimento coletivo dos americanos. Na época, a região central dos Estados Unidos era escassamente povoada, sem grandes cidades ou meios de comunicação eficazes. Por isso, os relatos foram fragmentados, repassados por viajantes, jornais locais ou cartas pessoais. Não há monumentos nacionais ou feriados em memória da destruição, nem o tema é amplamente tratado em escolas. No entanto, os efeitos foram duradouros. O surgimento do Lago Reelfoot, alterações permanentes no leito do Mississippi e migrações forçadas de comunidades inteiras. Geologicamente, a falha de New Madrid continua ativa, mas ignorada. A falta de atenção a esse episódio representa um risco real. Ao não lembrar do passado, perdemos a oportunidade de nos prepararmos para o futuro. E num cenário onde as grandes cidades se aproximaram da região, as consequências de um novo terremoto seriam catastróficas. Os terremotos de 1811 a 1812 são muito mais que uma curiosidade histórica, são um alerta direto. Se algo semelhante ocorresse hoje, cidades como Memphis, Nashville, Saint Louis e até Chicago poderiam sofrer danos graves. Milhões de pessoas seriam afetadas, e a infraestrutura moderna, construída muitas vezes sem considerar risco sísmico, entraria em colapso, pontes desabariam, sistemas elétricos seriam destruídos, e hospitais ficariam inoperantes. A zona sísmica de New Madrid ainda está ativa, embora silenciosa. A ameaça persiste, mas a percepção de risco é quase nula. A maioria da população vive sem saber que está sobre uma falha capaz de gerar terremotos devastadores. Especialistas alertam que outro evento pode ocorrer a qualquer momento, mas faltam investimentos em prevenção, planejamento urbano e educação sísmica. O passado nos deu uma chance de aprender. A escolha entre preparo e tragédia ainda está em nossas mãos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te impactou, te surpreendeu ou te ensinou algo novo, aproveita agora para curtir, compartilhar com alguém e se inscrever no canal. Assim,
Você ajuda a espalhar esse conhecimento e nos motiva a continuar trazendo mais histórias reais e impressionantes da história mundial. Toda semana, publicamos vídeos como este, com fatos que parecem saídos de um filme, mas que realmente aconteceram. Deixe seu comentário dizendo o que achou, ou sugerindo novos temas, sua opinião é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis que o tempo quase esqueceu. Até lá!